Fala, Citizen. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que é necessário você ter uma habilidade em vendas fora do comum para que você consiga trabalhar com bots de inteligência artificial para negócios locais? Que você consiga trabalhar ali com as automações de WhatsApp, colocar inteligência artificial para cuidar do atendimento de pequenos, médios, grandes empresas. Você acredita que é necessário ser bom em vendas? Eu tinha essa objeção também, né? Eu achava que era necessário ser bom em vendas para trabalhar nesse mercado e eu nunca me achei bom em vendas, né? Nunca achei que eu era bom com relação ao convencimento, nunca achei que eu tinha aquela habilidade de falar de forma que entusiasma a pessoa, né? Porém, eu descobri uma forma de vender sem vender, tá? Basicamente fazendo uma demonstração e mostrando para a pessoa por A mais B que aquela solução é boa sim para o negócio dela e ela deve me escutar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Acredito que esse vídeo deve ajudar muita gente que está aí travado com relação à venda, que já aprendeu a utilizar a inteligência artificial para negócios locais, já sabe criar os agentes, os multi-agentes, né? Mas está travado aí com relação às vendas. Vamos para o vídeo aqui, vamos para minha tela. Eu vou mostrar aqui algumas dicas aqui para vocês. Ok, beleza. O que eu acredito primeiro é que para realizar qualquer venda, nós precisamos iniciar com essas três perguntas, tá? Essas três perguntas aqui são fundamentais para a gente conseguir montar aqui uma argumentação e qualquer tipo de empreendedor não tenha como negar que aquilo realmente é uma boa oportunidade para o negócio dele, tá? Uma questão que eu acho importante dizer é que hoje em dia está todo mundo cansado, tá, desse papo de vendas, desse papo de promessas exageradas. Então a gente precisa ser o máximo realista e o máximo honesto que a gente puder para mostrar para o nosso cliente que a solução realmente vai atender a necessidade dele, né? Nós não estamos aqui oferecendo uma coisa que pode dar resultado ou não. Existe uma questão que toda empresa que não tem hoje uma automação no WhatsApp, ela está perdendo dinheiro, porque com certeza ela não está atendendo imediatamente os clientes quando eles chamam. São pouquíssimas empresas que têm condições de colocar um funcionário 100% dedicado ali para atender o WhatsApp. Então, é fato que toda empresa que não tem um funcionário dedicado e que recebe contatos pelo WhatsApp acaba perdendo vários clientes e várias conversas. Então, isso que eu quero mostrar para vocês, que a gente pode calcular esse cenário, calcular essa perda que a empresa está tendo com os próprios dados que o empreendedor, o empresário vai falar para a gente e a gente vai mostrar para ele que isso pode dar um bom resultado. Então, assim, ó, vamos começar. Quantas conversas que você atende por mês ou por dia na sua empresa, né? Às vezes é mais fácil perguntar por dia, né? Se a pessoa souber por mês, ok? Mas é importante a gente saber. E mais ou menos quantas conversas esse empreendedor acredita que ele perde, né? O que é perder? É não atender na hora, né? Quantas conversas, quando ele vai atender, depois de 10, 20 minutos que seja, o cliente simplesmente não responde mais, né? Ou informa que já fechou com outro que respondeu primeiro. Então, são esses dados aqui que a gente tem que levantar inicialmente, né? Quantas conversas ele recebe por dia ou por mês e quantas ele acredita que ele perde, ok? Beleza. Qual é o ticket médio por venda, por contrato, por agendamento? Depende do tipo de negócio, né? Por exemplo, uma loja de bolos, por exemplo, é uma venda de um bolo. Então, é um ticket médio ali do bolo. Então, assim, essa informação é uma informação que todo tipo de cliente, todo empresário sabe o ticket médio do cliente, né? Se é um restaurante, uma mesa com 4 cadeiras ali, com 4 pessoas, gasta em torno de R$ 250 no almoço, entendeu? Então, esse ticket médio aqui, se for médico, uma consulta é em torno aí de R$ 500. Um contrato de um escritório de advocacia, aí já é R$ 1.500. Enfim, esse ticket médio, todo empresário, todo empreendedor, ele vai saber te dizer, tá? E outra questão importante é, uma vez que você tem aquele cliente, que você atende pela primeira vez aquele cliente costuma voltar, ele costuma consumir o seu serviço, o seu produto mais de uma vez. Normalmente, quando a empresa oferece um produto de qualidade, um único atendimento já é o suficiente para fidelizar aquele cliente. Por que isso? Porque, obviamente, ninguém vai ficar procurando novas empresas e novos profissionais se um profissional já atendeu ele bem uma vez, né? Se você tem lá um pet shop, se você leva o seu cachorro no pet shop e você gostou do serviço, o cachorro voltou cheiroso, arrumadinho, feliz, né? Se o pet shop postou a fotinha dele na rede social, feliz tomando banho, quando você for dar banho no seu cachorro de novo, você vai procurar outro pet shop?
Normalmente não, né? Você vai manter ali aquele que você acertou. Então, isso é importante também perguntar por quê? Porque uma mensagem perdida, uma conversa perdida no WhatsApp, não é simplesmente um ticket médio que ele está perdendo. Não é aqueles R$ 150 ali do banho da tosa, do pet shop, no caso do pet shop. Então, quantas vezes esse cachorro poderia voltar? Então, às vezes, são milhares de reais que o empreendedor está perdendo por perder uma única conversa no WhatsApp. Então, você automaticamente fazendo essas perguntas aqui, a gente vai montar um cenário financeiro, mas só de perguntar isso aqui e conversar com ele sobre essas questões, você já alertou para ele a questão de que quantas conversas ele está perdendo, provavelmente ele nem deve ter parado para pensar nisso, né? Isso daí simplesmente acontece no dia a dia, né? A pessoa está ali no balcão atendendo alguém que chegou e quando vê, tinha lá uma conversa há 10, 20 minutos. Não vai responder mais. Às vezes responde, às vezes não. Na maioria das vezes não, né? As pessoas hoje em dia querem ser atendidas rapidamente. Então, e outra questão também, que às vezes o cliente ele não reflete, e é importante você trazer isso para ele, é a quantidade de vezes que ele retorna, né? Que uma conversa não é só um ticket médio que ele está perdendo, é a quantidade de vezes, é o lifetime value, né? Quantas vezes esse cliente vai gastar com ele no decorrer de toda a vida, ok? Então, feito essas perguntas aqui, tendo esses dados aqui, a gente vai fazer uma simulação financeira, tá? Aqui eu tenho uma aplicação que a gente desenvolveu aqui para a nossa empresa, mas eu sugiro que você não utilize nada disso aqui quando você estiver falando com o cliente. Porque quando você traz esse tipo de aplicação aqui para demonstração para o cliente, para o primeiro contato, já fica complexo, sabe? Parece que não está claro para ele. Eu vou mostrar para vocês fazendo aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, mas a apresentação, a conversa ali com o empreendedor, ela tem que ser no papel, tá? Se for pessoalmente, tem que ser no papel. Se for online, tem que estar no Excel mostrando ali para ele, tá? Numa planilha, ou na tela, no Excalibur, aqui, que é o sisteminha que eu uso aqui para fazer essas anotações, né? Então, assim, o mais simples que você conseguir fazer para que o empresário ele consiga te acompanhar nas contas e ver que você não está inventando nada, que você está usando os dados que ele te forneceu, é melhor, tá? Então, vamos montar aqui um cenário, ok? Vamos dizer aqui que a gente vai pegar aqui, vamos ver, um pet shop, por exemplo. Digamos aí que um pet shop ele recebe em torno, um pet shop que funciona 22 dias por mês, tá? Ele não atende aos finais de semana. Normalmente as empresas trabalham mais de 22 dias, né? Mas vamos ser conservadores, tá? Vamos colocar aqui durante 22 dias úteis. Por dia, esse pet shop atende aí em torno de 20 conversas, ok? 20 ligações ali no WhatsApp, 20 conversas que chamam ele ali através ali da rede social, né? Um outro ponto importante de dizer também é que hoje em dia todo mundo já tem rede social, certo? Não é fato que não existe mais um restaurante, um pet shop, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de empresário no mercado que não tenha uma presença na rede social, uma empresa de sucesso. Isso é fato, isso não precisa mais ser discutido. E o principal canal de comunicação entre os clientes e as empresas atualmente é o WhatsApp. Então, assim, todo mundo já entendeu que é necessário ter uma rede social, mas poucas pessoas entenderam uma coisa que, inclusive, é contraintuitivo, né? Você tem ali a presença na rede social, você investe ali em mídia, você investe, às vezes, num tráfego pago, você investe o seu tempo fazendo as postagens, os vídeos, mas você não investe em atendimento. E aí o que acontece? Você tem todo o topo do funil ali de atração do cliente, mas você não está atendendo rapidamente aquele cliente. Então você está perdendo os clientes, né? Então esse é um ponto interessante aí de conversar, né? De falar com o cliente também durante uma venda. Então vamos continuar aqui. 20 conversas por dia. E pergunta, mais ou menos, quantas conversas você acha que você perde por dia? Então aquelas conversas, mais uma vez, e quando você vai ver, já faz 10 minutos que o cliente chamou. A maioria dessas conversas provavelmente elas não vão ter continuidade, porque já teve outro pet shop que atendeu rapidamente, já teve a pessoa simplesmente evoluiu a vida dela, continuou a vida dela, já está fazendo outra coisa e assim não dá para te responder mais. Então é isso, é a realidade hoje em dia do contato dos clientes com a empresa. Tem que ser imediato. Então, quantos clientes você não consegue atender de forma imediata no dia a dia? Vamos colocar aqui em torno de 5. Tá? Por quê? Está ali atendendo no balcão, enfim, vários motivos aí, como eu já citei. Qual o ticket médio aí de um pet shop, tá? Vamos colocar um banho matosa. Quanto custa mais ou menos? Isso hoje, R$ 300? Não sei, tá? Vamos colocar aqui 250. Aí você me fala aí se é caro ou se é barato aí no local que você mora, tá? Aqui na minha cidade é mais ou menos isso, tá? Ok? Beleza. E a taxa de conversão esperada? Isso aqui é super importante, tá?
Por quê? Não é todo mundo que chama no WhatsApp que vai efetivamente comprar um serviço. Então você não pode prometer para o cliente que, se ele conseguir atender todo mundo rapidamente com a sua solução, ele vai vender para todos os 5 clientes aqui que ele estava perdendo antes. Não é assim. Tem gente que liga para saber preço, tem gente que liga para perguntar sobre uma coisa que você não tem. Então, é o que eu disse. Você precisa ser transparente, você precisa ser realista com o seu cliente para que ele veja que você não está enganando, que você não está querendo prometer uma coisa e é fantasiosa. Eu acredito que essa é a melhor tática de vendas que existe, é a honestidade intelectual, né, do cliente. Você tem que respeitar a honestidade, a intelectualidade do cliente, né, a inteligência do cliente. Acho que fica melhor dizendo. Né? Não adianta você chegar prometendo, não, nós vamos dobrar o seu faturamento só de você conseguir atender essas chamadas. Não é isso, tá? Não é isso. Não precisa ser isso para o seu serviço se justificar. Vamos mostrar isso aqui. Então, ok, a gente tem aqui um ticket médio de 250, ok? E a taxa de conversão é em torno aí de 30%, tá? 30% é pouco, né? Vamos colocar de 50%, ok? Beleza. Isso quer dizer o quê? Que dessas 20 ligações aqui, dessas 20 conversas atendidas imediatamente, ele vai conseguir converter 10. Tá? A metade dos clientes ligam e por algum motivo não acabam fechando, não conseguem uma agenda no horário que ele quer, ou é a questão de uma ração, uma marca de ração que ele não vende. Enfim, vamos ser conservadores, ok? Vamos colocar aqui que em torno de 50% dessas ligações são convertidas. Automaticamente, a sua solução também não vai conseguir converter 5 vendas aqui que antes estavam sendo perdidas. Ela vai conseguir converter aqui em torno de 2, 3, né? 50% aqui de 5, ok? Beleza. Vamos colocar aqui. Esse cliente, ele é fidelizado. Quantas vezes ele costuma retornar aqui por mês, uma vez que você o atendeu? Como eu disse anteriormente, se você tem um pet shop bom, se você faz um bom serviço, não são, provavelmente esse cliente ele vai ser fidelizado. Mas vamos colocar aqui, ó, em torno no ano, vamos colocar aqui que esse cliente ele vai voltar aqui mais 5 vezes, tá? É pouco, tá? Mas o cliente vai te informar isso aqui, então a gente coloca dessa forma. Agora, nós vamos colocar os nossos números. Quanto que nós vamos cobrar? Depende, tá? Depende do seu momento. Depende do quanto que você está iniciando. É importante você saber o seu custo. Eu tenho outro vídeo aqui no canal onde eu falo custo de estrutura, custo da instalação das ferramentas, custo da LLM. Enfim, tem toda uma explicação mais detalhada. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a minha implementação, que é quando eu vou parametrizar o prompt para o cliente, que eu vou configurar o bot e tal, tudo direitinho, eu vou cobrar R$ 2.000 de implementação. E para esse cliente eu vou cobrar aqui R$ 500, ok? Então, esse cliente vai me pagar uma única vez R$ 200 e a mensalidade que ele vai me pagar é em torno de R$ 500. Poxa, Leandro, é caro, eu acho que isso daqui não vai rolar na minha cidade. A gente tem margem para cobrar menos, tá? Porém, quando você mostra o resultado para o cliente, isso aqui já não vai ser uma grande objeção. Esses números, eles não só servem para você mostrar quanto que esse cliente ele vai recuperar, ele ter resultado, mas também para você tentar identificar quanto que você pode cobrar desse cliente. Você não precisa ter um valor fixo, tá? Você precisa ter um valor proporcional ao valor que você está gerando para aquela empresa, ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui esse cenário. Vamos analisar aqui esse cenário. De 110 oportunidades mensais, mês, que esse cliente perde, é o quê? 22 aqui, ó. Tem um cálculozinho aqui, não sei se está muito pequeno. Deixa eu tentar aumentar aqui para mostrar para vocês. Acho que agora dá para ver aqui, né? Esse daqui, ó, de 22 dias vezes 5 dá 110. Só que a gente tem uma taxa de conversão de 50%. Então não são 110 vendas que vão acontecer por mês a mais com a sua implementação, mas podem ser 55. Isso significa que esse cliente ele está perdendo, por não ter a sua solução, 55 novas vendas. Isso representa para ele R$ 13.750 por mês, tá? Então, imagina isso aqui, ó. Imagina esse cliente vendo com você e entendendo esse cenário, né? Se a gente tirar desse valor aqui, que ele tem a possibilidade de recuperar os nossos R$ 500, que é a nossa mensalidade que a gente está cobrando, ainda assim ele vai ter uma margem líquida no mês de mais R$ 13.250, ok? Por menos que um funcionário, né, que um salário mínimo hoje, R$ 1.500, R$ 1.600, mais os encargos, mais tudo isso, férias e falta, e mau humor, e risco tributário.
tudo isso, ele vai conseguir aumentar aqui esse valor aqui no mês, ok? Obviamente, pode ser mais, pode ser menos, mas você concorda que nós não estamos aqui trazendo um cenário tão hipotético, tão fantasioso? Nós não estamos vendendo uma fantasia para esse Fat Shop. Nós estamos trazendo aqui um cenário real. Você comenta para mim aqui se você acha que esse cenário é um cenário factível ou é uma viagem e que isso daqui não tem a menor possibilidade de acontecer. Comenta para mim aqui que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você acredita que isso daqui é realmente uma verdade? Que a empresa pode sim atingir esse resultado? E aqui a gente tem o resultado anual, ok? No resultado anual, aqui a gente já tem o desconto da implementação, que é R$2.000. Então, no ano, esse cliente ele vai gastar com você R$8.000, que é a implementação de R$2.000, mais 12 vezes de R$500, vai dar aqui os R$8.000. Porém, ele vai ter mais um faturamento bruto de R$165.000, o que dá para ele uma margem líquida de R$157.000. No final do ano, ele vai ter mais esse dinheiro aqui somente por ter implementado a sua solução. Isso dá um ROI, dá um retorno sobre o investimento de 1.963%. Então, assim, não tem como. Se você mostra os dados, se você mostra os números e o cliente entende que aquele cenário ele realmente é o cliente dele, é o cenário dele, é o que ele está passando, não tem por que ele não fechar. Né? Não tem por que ele não testar e ver aquilo ali funcionando e falar, opa, essa conversa aqui que o bot acabou de fechar, eu provavelmente não teria fechado, porque eu estava atendendo ali no balcão e só vi agora. Então, assim, eu acho que essa daqui é a melhor estratégia de venda. É você ser honesto, é você montar o cenário do cliente e mostrar para ele os números. Às vezes a gente está tão imerso no dia a dia, com os problemas do dia a dia, com o trabalho do dia a dia, que a gente não para pensar nas oportunidades e no dinheiro que está sendo perdido. Isso simplesmente acontece no dia a dia do cliente. Ele viu ali, não ia me responder mesmo, mas ele não está se ligando que não é porque não ia responder mesmo. Se a pessoa chamou, ela quer um contato. Então é porque você demorou para responder que ele não está te respondendo. Então, é esse o cenário, tá? Se você acha isso factível, dá um ok aqui para mim. Se você acha que é viagem da minha cabeça aqui, também me fala aqui nos comentários o que você adicionaria aqui nesses números. Que tipo de dica você dá aqui para também quem está começando. Quem sabe eu complemento isso aqui e faço um novo vídeo, uma nova versão aqui desse conteúdo aqui para vocês. Beleza? Agradeço. Se inscreve no canal. Dá uma olhadinha nas nossas redes sociais. Se você ainda não é nosso aluno na Citizen Developer, não sabe ainda como criar agente, multi-agente, bot para inteligência artificial para atender qualquer tipo de negócio, dá uma olhadinha aqui em algum lugar, vai ter um link do nosso Instagram, do nosso site para você entender. A gente já tem aí mais de 2.000 alunos atualmente e muita gente já trabalhando e conseguindo aí bons resultados. Ok? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.